Estamos em Recife, a capital de Pernambuco, uma região histórica, linda e extremamente rica. E se criatividade é valor, Recife com certeza é o Banco Central. Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. A gente também estava querendo chegar em Recife para encontrar a Carol e o Theo. Além de dois grandes amigos, eles são nossos apoiadores desde o início. A Carol e o Theo são dois advogados que estão repensando a forma de trabalhar com o direito e repensando a relação de negócio com a advocacia. Mas a história deles a gente vai contar depois, porque agora é a hora da Karina. Eu sou fruto dessa cena criativa, dessa cena subversiva, dessa cena inconformada, conformista do Recife. Nasci nisso, me criei nisso, me forjei nisso. A Karina é um furacão. A gente teve um rápido encontro com ela, mas já foi tempo suficiente pra gente desejar ter ela por perto. Eu gosto de ser uma movimentação, porque uma movimentação, você não sabe onde vai dar, né? Sabe aquelas pessoas que você quer ser amiga? Que você até trabalharia de graça por um tempo para poder aprender com ela? Que você sentaria um dia inteiro só para ouvir? Isso é um pouco da Karina. Não aceito a pobreza. Eu acho a pobreza uma coisa absurda no século XXI. Ninguém quer ser pobre, né? A pobreza não é algo normal. A pobreza não é algo natural. Né? Natural é respirar, né? Natural é bater o coração. A pobreza é algo artificial, que ela é imposto artificialmente. E que se ela é imposta artificialmente, a gente pode arrancar ela. A Karina viveu movimentos culturais muito fortes em Recife. E um deles foi o Mangue Beat. Então, assim, essa cena do Recife, todo mundo que participou dessa década de 90, 95, 94, todo mundo que se enveredou, de todas as podia ser formado em jornalismo, se formado em direito, engenharia, todo mundo de alguma forma se enveredou para a cena criativa. Que era muito gritante, muito pulso. Acho que o Mangue Beat foi o último grande movimento cultural brasileiro, né? Que envolveu teatro, cinema, música, moda, né? Foi o último que envolveu todas essas linguagens. O movimento Mangue Beat misturou suas raízes culturais com todas as interfaces artísticas possíveis, criando assim um produto genuinamente brasileiro. E isso tem muito valor. Eu acho que estava começando, né, essa coisa de perceber o valor econômico da arte, né? Existia muito ainda uma pureza, né, de um amor genuíno pela cultura, mas eu acho que o pessoal do Mangue Beat já começou a perceber que vender alegria, que vender expressões, vender simbologias também é um grande produto, né? Eles encontraram uma forma de inovar simplesmente espelhando para o mundo as suas referências, as suas raízes. Não vou falar do meu negócio, não, é do meu Vai, vamos agora. E de certa forma é exatamente isso que a Karina faz. Eu encontrei ao longo da minha trajetória no turismo criativo essa plataforma para desenvolver lugares, pessoas e culturas. Então a minha vida inteira eu uso a arte e eu uso de ferramentas sociais, de inovação social para tentar enfrentar a pobreza. E aí é nessa pegada que surge a Recria. O turismo criativo é um tipo de atividade que gera um encontro com o outro através da participação ativa em experiências locais. E, falando nisso, Recife é a única capital brasileira com certificação internacional de cidade com turismo criativo. O turismo que eu acredito que é o turismo relacional, que é o turismo de pessoa para pessoa, e não de uma empresa para um turista, mas aqui é uma pessoa, um viajante para outra pessoa, é um turismo humanista, de relações humanas. Essa crença da Karina tem muito a ver com a nossa própria expedição.
A gente se desafiou a sair de casa para se descobrir no outro, para entender a sua realidade, a sua origem e para entender o que motiva cada um a criar. Porque eu não cresço na identidade. Na identidade, eu me significo e eu me fortaleço, mas eu não cresço nela. Eu cresço é quando eu encontro com o outro, na complementariedade com o outro, é que eu floresço. E o turismo permite isso, esse encontro com o outro, com o diferente, e aí eu explodo. E aí eu vi nisso, isso é muito bacana para mudar contextos adversos, né? Preconceitos, diferenças, visão de mundo, pensamentos, essa heterogeneidade que me encanta no mundo, o turismo permite trazer os diferentes e permite aos visitantes ser personagem da própria viagem, ser protagonista da viagem, ele ser o autor da experiência e não ele ser o observador. A gente leva esse pessoal para experiências encantadoras e de extrema identidade local, onde ele possa ser beliscado pela cidade. Então não é o turista que visita a cidade ou o lugar que ele está indo, ao contrário. É a cidade, o território que o visita. Imagina só, ao invés de viajar para assistir o carnaval em Recife, você viajar para viver o carnaval de Recife. Brincar de boi, tocar maracatu, ser um brincante na rua. Mais do que interagir com o lugar, você ser o lugar. A verdadeira inovação é aquela que revela a identidade, aquela que gera inclusão. O pessoal está muito falando de tecnologia, acho ótimo, mas para mim eu não consigo falar em inovação se antes de qualquer coisa não se tenha cuidado social. Um dos roteiros da Recria, a empresa de turismo criativo da Karina, é a Ilha de Deus. Uma comunidade de pescadores localizada no centro de um dos maiores manguezais urbanos da capital. A economia da Ilha de Deus vem sendo revitalizada com atividades turísticas de base comunitária. O visitante passeia de catamarã, aprende a cozinhar o camarão e o sururu, que foi ele mesmo que pescou, e interage com a vida típica daquela comunidade. Uma marisqueira dessa que vem cata um balde de sururu que vocês não conheceram, ela cata um balde de sururu por R$8. O dia, ela passa o dia catando 2 baldes, são R$16 o dia todo. E dentro do turismo, se vê 50 pessoas, cada pessoa daquela deixa R$1 para aquela marisqueira. Então ela acaba em 3 minutos recebendo 50 pessoas, R$50. Esse turismo é a valorização da raiz, da cultura, do local como um atrativo e com um diferencial absurdamente criativo. A gente desenvolveu aí uma metodologia, né, de como formatar produtos de turismo criativo de base local, gerando, só faz sentido para a gente se e somente se a experiência gerar inclusão social e desenvolvimento do território. Senão, não nos importa. E isso fez a gente pensar muito em todos os lugares que a gente encontrou pelo caminho com esse mesmo potencial de transformação através da valorização dos recursos culturais. O maior desafio é mudar a mindset de outros atores, de outros ecossistemas, né? E a gente está conseguindo, com capacidade de diálogo, né? Não é apontando que você muda o sistema, né? Eu acho que é na fissura do sistema, é nas brechas do sistema que você costura processo difuso. Eu adoro coisas que transformem realidades adversas, sabe? Que mude contexto, que redefina contexto. Adoro isso, adoro, porque eu acho que poucas pessoas fazem isso. E essa transformação ela só é possível quando ela parte da base, da raiz, ali onde a cultura está intrínseca. Porque não é copia e cola, é genuíno. Deus não dá as mesmas condições às pessoas, mas como eu disse a vocês, Ele deu a todo ser humano a capacidade de imaginar. Todo ser humano, rico, pobre, que mora na periferia ou no centro, que mora no deserto ou na floresta, né, que é do evangélico ou é da macumba, todos eles têm a capacidade de imaginar. E aí a justiça se fez, porque com essa capacidade de imaginar, de sonhar, com essa matéria-prima que é justa para todos, eu consigo ser o que eu quiser. Criatividade para ser o que se é, para se reinventar, para captar o que vem de fora e reinterpretar na nossa linguagem, com o nosso borogodó,
Vocês conseguiram pegar? Da lama ao caos, a gente vê as raízes da nossa cultura brotando, florescendo, se multiplicando. E nessa viagem ao Recife, a gente sentiu que Recife visitou a gente. Todo território ele é heterogêneo. Todo território ele é complexo e que bom que ele é assim. Isso não é um problema, isso é um ativo, essa heterogeneidade, né? Então todo território ele tem pontos verdes e pontos vermelhos. Todo, no mundo todo. Então o que é que a gente faz? A gente junta os pontinhos verdes. Porque eu não tenho como combater os vermelhos, né? Eu não tenho. Então o que é que eu faço? Eu junto os verdes. A Carol e o Theo são pontos verdes, que conectaram a gente a outros pontos verdes, como a Karina. Eu tento ser um ponto verde de todos os jeitos que eu sei. Eu tento estar junto com outros pontos verdes. E eu tento ser o mais verde que eu posso. E você? Qual que é a tua cor?